Muito bem, pegue a sua Bíblia, diretamente do Beco do Sabão. Pegue a sua Bíblia, abra no Evangelho que escreveu São João, capítulo de número 6. Eu quero ler com vocês nesta manhã apenas um versículo. Não é correto para o entendimento do texto ler apenas um versículo, porém nós vamos ler este versículo e depois eu vou explicar um pouquinho do contexto no qual está inserido este versículo, e creio eu que você vai compreender, até mesmo porque nós já lemos o Evangelho de João. Na verdade, nós já concluímos o Novo Testamento inteiro e agora nós estamos aí já lendo o livro de Gênesis, e logo nós completaremos a leitura da Bíblia como um todo. João, capítulo de número 6, o versículo de número 48. João, capítulo de número 6, versículo de número 48, diz assim a palavra de Deus: Eu sou o pão. Vamos repetir todos juntos. Eu sou o pão da vida. Quem disse isso? Quem disse isso? Muito bem, feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá desta manhã tão maravilhosa, por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas. Nós tomamos a liberdade de te pedir um pouco mais, ó Pai, que a boa obra ela seja completa na nossa vida nesta manhã, para que nós possamos, ó Pai, através de ouvir, de meditar, de entender e compreender a sua palavra, ter a nossa vida transformada e também, ó Pai, levar essa palavra e esse evangelho, essa boa notícia, essa boa novidade ao coração de tantas pessoas que, assim como nós, necessitam, ó Pai, do pão da vida que é o Senhor Jesus Cristo. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Glórias a Deus. O tema dessa ministração é uma pergunta, e a pergunta é a seguinte: Jesus é suficiente? Essa é a pergunta. Então, eu estou colocando o tema dessa ministração: Jesus é suficiente. A gente pode até estender um pouquinho mais, para que você logo de imediato aí comece a raciocinar um pouquinho. Jesus é suficiente para a sua vida? Jesus é o bastante? Jesus basta na sua vida? Jesus é suficiente para você? É uma pergunta que talvez você possa pensar assim: não, é óbvio que sim, Jesus é o suficiente para a minha vida, eu estou aqui na igreja, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, né? Eu busco a Deus, eu compreendo a palavra de Deus. Jesus, sim, é o suficiente para a minha vida. Talvez a sua resposta, ou a nossa resposta, de imediato, né, seja essa. Porém, eu gostaria muito que você, juntamente comigo, nesta manhã, que você refletisse um pouco se realmente Jesus é suficiente na nossa vida. O texto que nós lemos faz parte de uma explicação de Jesus. Jesus, ele estava explicando quem ele era. Então, Jesus, ele está dizendo e afirmando claramente a todas as pessoas que estavam ali escutando que ele era o pão da vida. Porém, essa explicação, antes dessa explicação de Jesus, ocorrem dois eventos bíblicos que são muito importantes para que a gente compreenda o porquê Jesus ele afirmou isso. Porque Jesus ele afirma que é o pão da vida. Então foram dois eventos que antecederam essa afirmação de Jesus. O primeiro evento foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava numa cidade chamada Cafarnaum, que era a base de Jesus, né? Jesus ele ficava
a maior parte do seu tempo, sim, viajando, pregando o evangelho, o reino de Deus, porém Jesus tinha a sua base missionária, que ficava na cidade de Cafarnaum. Pastor Vilela, no último culto de domingo, explicou muito bem a respeito disso. Então, eles saem dessa cidade e atravessam o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades. Vários nomes é dado para esse lago. Na verdade, não é um mar, é um lago. E é muito grande. É um lago de dimensões marítimas, é muito grande. Então, eles saem, Jesus e seus discípulos saem de um lado, atravessam o mar da Galileia, este lago, e chega do outro lado, com o intuito do quê? De orar, né? De ter um tempo afastado da multidão para poder orar. E nós entendemos o quanto isso é importante, amém? Isso é muito importante. A oração coletiva, essa oração que nós fazemos todos os dias pela manhã e pela tarde, né, na viração do dia aqui, às 7 da manhã e às 6 da noite, essa oração é uma oração coletiva. Ela é muito importante. A igreja reunida em consenso ali, orando, intercedendo, ela é muito importante. Mas tão fundamental como essa oração é o nosso tempo a sós com Deus. É extremamente importante, as duas coisas caminham juntas, né? Quando a igreja se reúne para orar, Deus fala no coletivo, mas quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e ali nós nos ajoelhamos diante de Deus, no nosso momento de intimidade, essa oração pessoal, né, direta, direcionada, com toda a pessoalidade da nossa vida a Deus, ela também é importante, e eles foram nesse intuito. Porém, ao chegar do outro lado, a multidão já estava do outro lado, né? Ou seja, todo mundo, né, a maior parte das pessoas que estavam ali, aquela pequena multidão que estava ao redor de Jesus, também atravessaram o mar, e do outro mar ele encontrou novamente essa multidão. E aí Jesus, ele faz uma colocação aos seus discípulos, muito interessante. Ele diz assim: olha, vocês precisam providenciar comida para esse povo, porque já está chegando perto da noite e o povo estava com fome. Então Jesus, mesmo já sabendo, e a Bíblia nos diz isso, que Jesus já sabia o que iria acontecer, Jesus, ele faz esse desafio aos seus discípulos. Jesus diz assim: olha, precisa dar comida para esse povo todo aí. E os discípulos, eles fazem aquilo, agora não sei qual é o certo, fazem aquilo que todos nós faríamos. Eles começam a raciocinar a respeito daquilo, né? Começa a contar a quantidade de pessoas, 1, 2, 3, é muita gente aqui, hein? Aí dá aquela estimada geral, né? E coloca no papel, faz o cálculo, diz assim: é muito dinheiro, né? Muito dinheiro para poder alimentar todo esse pessoal. Nós íamos gastar aqui, né, muito dinheiro para que cada um tivesse um pedacinho de pão, um naquinho de pão, uma fatia de pão sovado. E raciocinando a respeito daquilo. E eles dizem mais: mesmo se nós tivéssemos todo esse dinheiro, onde nós iríamos comprar tanto alimento? Então eles estão raciocinando ou racionalizando, né, aquilo que Jesus tinha colocado como um desafio. Porém, Jesus já sabia o que iria acontecer, né, e diante de uma atitude de um dos apóstolos, que atitude é essa? Olha, Jesus, tem um rapaz aqui, tem um menino, né, que tem aqui já uma matéria-prima para o milagre. Ou seja, esse rapaz, ele tinha 5 pães e... é isso mesmo? Eu nunca acerto a quantidade, né? 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus ora, né, pede para os discípulos organizar toda aquela multidão em grupos, porque Deus age na organização, amém? Né, ontem o evento lá da feijoada, bem organizado, né? Tinha lugar de entrar, tinha fitinha no braço, tinha um monte de coisa. Então Deus, ele age nesta organização. A gente tem que entender isso, né? Que Deus não é um Deus de desorganização, e nós precisamos sim nos organizarmos e sermos pessoas
organizadas. E Jesus ora por aqueles 5 pães, por aqueles 2 peixinhos, e vocês sabem o que acontece, né? Os discípulos começam a distribuir aquele alimento, o alimento vai se multiplicando, todo mundo come, não somente um pedacinho de pão, mas come bastante, né? Come tanto que até sobra. E sobraram quanto? Sobraram 12 cestos cheios daquele alimento que Jesus havia orado e aquele alimento que havia se multiplicado. Tudo bem? Todo mundo conhece essa história, é uma história muito conhecida, né? Todos nós aqui, em algum momento, já ouvimos falar a respeito dessa multiplicação dos pães e dos peixes. Porém, depois disso acontece um segundo evento. Que evento que é esse? Jesus ele vai agora orar e ele fica um pouco mais de tempo orando, algumas horas orando, como a gente. Amém, Jota? Está aqui, Jota, amém. Né? Como a gente. Como a gente. Amém. Vai, pelo menos um amém pela festa tem que falar. Então, ali Jesus ficou orando, e os discípulos ali, os apóstolos, olhando, mas Jesus não vem, Jesus não vem, Jesus não vem, Jesus não vem, e eles entram num barco e está atravessando novamente, né, para a cidade de Cafarnaum. E é neste momento, né, que Jesus ele vem andando sobre as águas, que é um outro evento muito conhecido, né, Jesus andando sobre as águas. E os apóstolos ali no barco ficam assustados no primeiro momento, né? Se você fizer a junção, né, dessa passagem bíblica nos evangelhos, você vai ver exatamente isso, né? Às vezes um escritor do evangelho deu um pouquinho mais de informação num sentido, às vezes o outro escritor deu um pouquinho mais de informação em outro sentido, a gente junta tudo e a gente compreende, né, essa passagem bíblica com muita riqueza. E Jesus vem andando sobre as águas. Por que Jesus andou sobre as águas, gente? Porque deixaram ele para trás. Deixaram ele para trás. E ele precisava ir com os apóstolos novamente para Cafarnaum, onde era a sua base missionária, onde tinha um monte de gente que precisava também ouvir a respeito do reino de Deus e também precisava ser curado. Então Jesus vai sobre as águas, né, entra no barco e eles atravessam e chegam na cidade ali de Cafarnaum, ou seja, do outro lado do mar da Galileia. Então é uma história muito conhecida. No outro dia pela manhã, né, aquele pessoal, o povo que ficou ali, né, olharam ali para os barcos e contando os barcos, não, está faltando um aqui, mas esse um que está faltando aqui, né, nós vimos, foram os apóstolos que entraram e atravessaram o mar. Então, Jesus deve ainda estar por aqui. Eles procuraram desse lado, não encontrando deste lado, eles também entraram em seus barcos e atravessaram o mar. E aí, agora, do outro lado, eles encontram Jesus. Eles encontram o Mestre. E algo muito interessante acontece depois disso, gente. As perguntas que Jesus faz e as afirmações que Jesus faz nos ensina muito a respeito de que Ele é suficiente para a nossa vida. Então, quando essa multidão agora chega até Jesus, ele faz uma afirmação muito interessante, que está aqui no versículo de número 25 e no versículo de número 26, do capítulo 6. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, pode deixar que eu leia aqui agora, tá bom? Obrigado. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos. Não foi porque vocês viram algo de Deus, um milagre, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha a afirmação de Jesus. Jesus está dizendo assim: olha, vocês estão aí correndo atrás de mim,
estão me procurando, e vocês me encontraram agora, mas o motivo da busca não é algo espiritual. O que vocês estão buscando nada mais é do que o quê? Pão e peixe. Ou seja, né, a motivação que vocês estão tendo em me procurar não é uma motivação espiritual, mas é uma motivação material. É porque vocês novamente estão com fome. Então eu pergunto para cada um de vocês, e eu me incluo nessa pergunta também, qual é a motivação? Ou melhor, por que você busca, ou qual é a motivação que você tem para poder buscar a Jesus? É uma motivação espiritual ou é uma motivação material? Veja bem, não existe problema em nenhuma das duas. Se você está aqui nesta manhã e tem buscado algo para a sua vida, olha, pastor, a minha vida financeira está muito complicado e tudo mais e tal, precisava de uma intervenção divina, preciso realmente ter mais recurso financeiro para equilibrar a minha casa, não existe problema algum nisso. Não existe. Pastor, eu estou aqui hoje na igreja, né? Por quê? Porque eu estou doente, ou a pessoa que eu amo tanto está doente, né? Eu vim aqui buscar, sabe, uma palavra, uma direção, quem sabe não, um milagre sobre a minha vida, um milagre sobre a vida desta pessoa. Não tem problema nenhum, porque o milagre, ele é espiritual, porém, o reflexo do milagre é algo físico da nossa vida, senão nós nem perceberíamos isso. Concorda comigo? A multiplicação dos pães e dos peixes foi algo espiritual? Sim ou não? Foi algo espiritual. Mas qual foi o reflexo desse milagre? O que? A multiplicação dos pães e dos peixes. No entanto, até sobrou. Aquilo que os discípulos tiveram que carregar era pão e peixe, gente, em cesto, pesado, nas costas. Então, o caminho das coisas de Deus é exatamente dessa forma, percorre desse jeito. Então é algo espiritual, mas todo o milagre que é espiritual faz sentido na nossa vida real. Porque se não fosse assim, nós não perceberíamos. Porém, nós invertemos as coisas. Ao invés de procurarmos as coisas espirituais, nós queremos somente as coisas materiais. E aí é um grande erro. Nós invertemos as coisas. E até quando nós invertemos, é um erro até amenizado. O grande erro é quando nós vamos para Jesus somente com foco naquilo que é material. Somente com foco naquilo que nós podemos tocar. Somente com o foco naquilo que nós precisamos na nossa vida cotidiana ou de imediato na nossa vida. Esse é o grande erro. Sabe por quê? Porque Jesus, ele nos abençoa. E se você entrou aqui nessa manhã com esse intuito, pode ser que Deus faça um milagre na sua vida. E que você saia daqui abençoado nesse sentido. Porém, se a sua busca for só essa, não for uma busca espiritual, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com o povo lá no deserto quando saíram do Egito. O maná caía dos céus. É algo espiritual? É algo espiritual. Eles pegavam aquilo, moía, fazia bolo e comia. Não era assim, pastor Brás? Fazia bolo e comia. Era assim que acontecia. Algo espiritual, né, que estava ali, se concretizando de uma forma material. Mas eles pensavam tanto no material, né, que aquele milagre, num certo momento, deixou de fazer sentido para eles. E aquilo tudo passou, a ponto deles ignorarem aquilo e terem o desejo de voltar para o Egito. Então, um erro que nós cometemos, e cometemos em alta escala, é exatamente essa, de se achegar a Deus somente, e tão somente com essa motivação, eu quero algo. E Deus é um Deus de milagre, e esse algo pode acontecer na sua vida, mas se for só essa a motivação, você vai pegar isso, vai sair por aquela porta, e se você só vai retornar aqui novamente, quando você precisar disso ou de outra coisa novamente. Essa é a grande realidade. Sabe por que hoje as igrejas, elas estão cheias, e graças a Deus por isso, porém,
Porém, mesmo que a igreja esteja cheia, nós não vemos as pessoas se mantendo na igreja, né? É a rodoviária, né? A rodoviária é sempre um lugar cheio de pessoas diferentes. Não é assim? Na rodoviária, né? Fui levar meu sogro esses dias na rodoviária, e cheio de gente. Mas assim, todo momento está passando gente. Sempre está cheio. Rodoviária sempre está cheio, mas sempre passando gente. E as igrejas hoje em dia estão dessa forma. E sabe por que estão dessa forma? Porque a visão do povo não é a visão espiritual. A visão do povo é a visão material, tão somente a visão material. Então nós precisamos, primeiramente, ampliar, se é o seu caso, né, a sua visão, para você entender que o que Deus tem para fazer na sua vida é algo espiritual, amém? E que isso sim vai se concretizar em algo real, talvez algo que você possa tocar, né, algum diagnóstico, né, que um exame possa, né, identificar, sim, vai acontecer. Porém, este é o caminho, essa é a organização de Deus. E o que Jesus fala para aquele povo é isso: vocês estão procurando, vocês estão me procurando, não por causa do sinal miraculoso, não por causa de algo espiritual que aconteceu naquele lugar. Vocês estão me procurando porque talvez vocês tenham visto que sobrou um pouquinho de comida, né, e quem sabe a gente possa comer, né, quem sabe vocês possam comer novamente. Esse era o pensamento, e Jesus identificou isso no coração daquele povo. Será que isso também não está dentro do nosso coração? Eu disse numa última ministração aqui, na igreja, né, que o que Deus fez na minha vida, sabe, os milagres que Deus fez na minha casa, na minha família, sabe, eu sou muito grato por isso. Eu realmente, eu disse isso, e é a minha gratidão por tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Mas eu disse uma outra frase que as pessoas às vezes não compreenderam muito bem. Eu disse assim: mesmo que Deus não fizesse mais nenhum milagre, de hoje até o final da minha vida, ou até a volta de Jesus, eu continuaria crendo em Jesus e amando o Evangelho da mesma forma. Da mesma forma. Mesmo que, se a partir do dia de hoje, até a minha morte, ou até a volta de Jesus, eu não identificasse nada materialmente como um milagre vindo de Deus, olha que isso é difícil, porque o simples fato da gente acordar já é um milagre de Deus. Sim ou não? Né? A comida que você vai comer agora, na hora do almoço, macarrão com sardinha, né? É milagre de Deus. É um milagre de Deus. Mas mesmo que daqui para frente, até o final da minha vida, não identifique nada a respeito disso, eu continuo crendo, amando a Jesus e entendendo que Ele é o suficiente para a minha vida. Mas a história, ela continua. E Jesus, Ele faz uma outra colocação muito importante que eu vou ler para vocês aqui, ó, 27. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Porque Deus requer algo de nós. Amém? Amém? Sabia disso? Que a igreja, as pessoas na igreja, né, quando você se converte com uma missão. Você sabia disso? Você sabia que a sua função dentro da igreja não é somente sentar aqui e ouvir a palavra e sair daqui, estou cheio da palavra, eu vou para minha casa, vivo uma semana, volto no próximo mês. Não é isso. Isso é bom, importante. Glórias a Deus se você já tem essa compreensão. Porém, Deus, Ele requer algo de nós. Quando nós nos convertemos, Deus já nos dá uma missão. Qual que é essa missão? De compartilhar daquilo que nós recebemos com as outras pessoas. Já é uma missão. Então, eles estão agora perguntando: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Ou seja, eles estavam envergonhados daquilo que Jesus tinha falado. Jesus tinha falado: vocês estão me procurando aí a manhã toda, procuraram do outro lado, vocês chegaram agora aqui, não é por nada espiritual não, é porque vocês querem comer pão e peixe. E eles entendem isso. Então agora eles fazem uma pergunta, né, para talvez reverter aquela situação, uma pergunta espiritual, dizendo assim: Senhor, né, o que eu preciso agora então, para realizar aquilo que Deus requer de mim?
O que eu preciso para ser um homem e uma mulher de Deus? O que Jesus espera de nós? Você sabe o que Jesus espera de você? É uma pergunta ampla, não é? Sabe o que Jesus espera de você? Se for perguntar para o pastor Giovanni fala assim, Jesus espera que você faça célula. Se for perguntar para o pastor Jefferson, Jesus espera que você vá no culto do Florense quarta-feira. Não é? Vou perguntar para o pastor Braz, né? Jesus espera que você participe aí dos eventos da melhor idade. Não, o que Jesus espera de nós, gente? E a resposta, ela está no versículo de número 29. Jesus responde da seguinte forma: a obra de Deus é essa. O que Jesus espera de nós? Crer naquele que me enviou. Sabe o que Jesus espera de cada um de nós? Simplesmente que nós creamos. Porque se você crer em Deus, crer em Jesus, crer na obra da cruz, crer na palavra de Deus, você não vai ter dificuldade de fazer a sua célula. Porque você crê, primeiramente, é algo espiritual. De vez em quando chega uma pessoa para conversar comigo e fala assim: pastor, sabe, esse negócio de célula. Eu não gosto não, não vou fazer não, e tudo mais, e tal, e começa a dar um monte de argumento. E o que a gente percebe, sabe o que é? Não é questão do argumento técnico de não fazer. Porque célula é muito tempo, gente? É quanto tempo por semana? 1 hora, não é? Pastor, é porque na minha casa não tem espaço. Quantas pessoas tem na sua célula? 50 mil? A gente aluga ali o campo da Ponte Preta. Pastor, eu não tenho tempo. O seu tempo é o mesmo tempo que o nosso, né? A não ser que alguma coisa aconteceu com a sua vida, que você diminuiu as suas 24 horas do seu dia. É o mesmo tempo. Então, nós vamos analisando isso, e não é técnico, Luizão, o problema. Sabe qual é o problema? É espiritual. É porque a pessoa não crê. A pessoa não acredita, não tem fé, não deposita a sua fé naquilo. Mas, por outro lado, de vez em quando a gente conversa com a pessoa, um líder de célula firme, e aí, como está, pastor, estou indo aqui, olha, mudaram meu serviço, mas eu já mudei o horário da célula, já engatei o negócio aqui, já está certo. Então, quando nós vemos isso, nós identificamos uma pessoa que o quê? Que crê. E é por ela crer que ela faz. A mesma coisa acontece lá no Florense. As pessoas que estão indo e servindo lá no Florense, tem que crer, não tem, pastor? Tem que crer. E eu tenho certeza que tem pessoas lá que estão lá, mas não creem. E quando nós estamos fazendo algo, o qual a gente não acredita, quem aqui já no seu trabalho fez algo que o chefe mandou, e que você vai dar errado isso, mas você tem que fazer? Quem já aconteceu? Já aconteceu com todo mundo? Já aconteceu, Juninho, com você? Né? O chefe fala assim, vai fazer isso. Aí você, não vai dar certo isso, mas o chefe mandou. Você faz, mas você faz desgostoso, não faz? Faz com ódio, faz com a ira de Deus. Mas você tem que fazer, dentro da igreja é a mesma coisa, gente. O que Jesus espera da gente? Que a gente creia, que você creia. Porque se você crer, não vai ter dificuldade de fazer a sua célula, de fazer o seu discipulado, de ir nos cultos, não vai ter dificuldade de ir no acampamento dos jovens e adolescentes que estão aí às vésperas. Você não vai ter dificuldade. Não vai ter dificuldade de ir num evento da igreja. Se você crê, você não vai ter dificuldade de trazer seu dízimo e sua oferta. Pastor, teologicamente isso é certo ou isso é errado? O seu problema não é teológico, não. O seu problema é de crer. Você crê ou você não crê? Jesus é o suficiente ou não? João, ele inicia o seu evangelho na introdução, ele diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra, é Jesus. Ou você crê ou você não crê. É suficiente ou não é o suficiente? Não, pastor, mas por que aquele teólogo famoso fez aquele estudo, né, detalhou toda a palavra de Deus, e aí ele chegou na conclusão a qual eu concordo com ele?
não precisa mais trazer o seu dízimo e a oferta na igreja. É material ou é espiritual? Você crê ou não crê? Então a nossa dificuldade não é fazer as coisas dentro da igreja. A nossa dificuldade é crer. A nossa dificuldade lá no nosso casamento não é fazer as coisas tão somente, é crer. É acreditar que nosso casamento dá certo, deu certo, dá certo, vai dar certo e será até a morte que os separe. Você crê nisso? Você crê na aliança que você fez? Sim ou não? É isso, porque se você crê, você não vai ter dificuldade. Ai, pastor, o que eu faço? Tem um monte de técnica, tem um monte de coisa. Tem encontro de casais, tem culto de casais, tem um monte de coisa. Todo culto aqui você aprende a respeito de finanças. Tem um monte de coisa que você fazer. Sim, tem um monte de coisa que você pode trazer e aplicar na sua vida. Mas a primeira coisa é crer. Porque se você não crer, vai ser um mero passar de tempo. Se você não crer de todo o seu coração naquilo que é mais importante na palavra, você não vai ter o resultado que a própria palavra nos dá como promessa. E Jesus fala isso, precisa crer. Mas o povo, naquela época, não nessa, naquela época, era carne de pescoço. Vocês entendem essa expressão? O povo era difícil. O povo era difícil. Já levou uma dura. O povo levou uma dura de Jesus no começo. Aí o povo espiritualiza. Não, nós queremos, Senhor, fazer aquilo que Deus requer que nós façamos. E Jesus diz assim, então vocês têm que crer. E aí eles dizem assim, mas para crer, nós precisamos ver. E aí eles citam o Moisés lá no deserto. Olha, o Moisés fez cair o maná do céu, e o povo viu, por isso o povo acreditou, teve fé. Porque viu, e nós também quer a mesma coisa. Aí Jesus diz assim, não. Não foi Moisés que fez o maná cair, foi Deus. Foi Deus. E Jesus diz mais, Jesus diz assim, olha, vocês precisam entender uma coisa, que não é esse resultado que vocês precisam ter na sua vida, de somente ver os milagres. Vocês precisam ter algo maior do que isso. Vocês precisam ter uma compreensão espiritual de tudo o que Deus tem para nós. Nós precisamos ter essa compreensão espiritual de tudo que Deus tem para nós. Então, eu faço uma outra pergunta. O que você precisa para crer? Porque o povo estava requerendo de Jesus, pedindo a Jesus algo visível. Faz um milagre aí, Jesus. Faz um milagre aí, como você fez lá do outro lado do mar. Porque aí a gente vai crer. Faz de novo. E Jesus faz, né? Porém, era isso que o povo queria. O que você precisa para crer? É essa pergunta que eu faço. O que você precisa para crer que Deus tem promessa para a sua vida? O que você precisa para crer que os planos e os propósitos de Deus irão cumprir na sua vida? O que você necessita? O povo queria ver mais milagres, queria contemplar aquilo lá, mas Jesus diz, não, vocês podem ter algo mais do que isso, porque o povo lá no deserto comeu do maná, viu o milagre, e logo depois, aquele milagre já não fazia mais parte, não fazia mais sentido a ponto de querer voltar. Não é disso que vocês precisam, isso é importante, mas não é disso. E aí Jesus, ele diz que o que vocês precisam, ou o que nós precisamos, não é comer de algo que perece, mas é comer do pão da vida. É comer do pão da vida. Então, todos os dias, é colocado diante de nós exatamente essas duas opções. Você quer comer de algo que perece, ou você quer comer de algo eterno? Como você quer alimentar a sua vida? Essa é a pergunta. Você quer alimentar a sua vida de Jesus, que é o suficiente? Ou você quer alimentar a sua vida
de resultados de milagres. É muito bom. Mas Jesus, nós temos todo momento da nossa vida com a gente. Jesus está presente aqui. O pão da vida está presente aqui. E nós podemos nos alimentar. O milagre, se nós tivermos uma perspectiva mais ampla de milagre, talvez nós vejamos alguns milagres, e nós vemos milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Mas não é isso que nos mantém. O que nos mantém fortes e sadios, sabe o que é? É o pão da vida. E Jesus disse, eu sou este pão. Eu sou este pão. Jesus está dizendo assim, olha, vocês estão pedindo um monte de coisa, mas tudo aquilo que vocês necessitam, vocês já têm. Isso já tem em mim. Todo esse alimento, toda essa fome desmedida que vocês têm, ela pode ser saciada em mim. Essas são as palavras de Jesus. Jesus diz, eu sou este pão. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão não vai ter mais fome. Quem come do pão da multiplicação de um milagre, volta a ter fome. Volta a ter fome. Tem gente que vive na igreja assim. Sabe, é cíclico. Vem para a igreja cheio de fé, Deus abençoa. Aí pega a bênção, vai. Né? Aí gastou a bênção. Ah, gastou a bênção, irmão, gastou a bênção. Então volta para a igreja aqui. Aí ora, busca a Deus, Deus abençoa, a pessoa pega a bênção e vai. Sai, vai embora. Gasta a bênção. Aí volta. E fica exatamente desse jeito. Gente, se alimentar de Jesus. O que você precisa deixar para crer? O que você precisa deixar? A racionalidade. A carnalidade. As coisas de Deus não são alcançadas pelo nosso intelecto tão somente. Pensar é importante, mas a gente tem que deixar para alcançar as coisas espirituais a nossa racionalidade. Quem aqui crê em Jesus? Levanta a mão quem crê em Jesus. Abaixa a mão. Quem aqui já viu Jesus? Ninguém levantou a mão? Mas por que você crê? Por que você crê num homem que viveu há 2000 anos atrás, que você não conhece, você nunca viu a sua face, você nunca tocou nas suas mãos, não sabe nem qual é a cor dos seus cabelos, ou se os seus olhos são azuis ou não? Por que você crê? Por que você crê? Eu digo que não é por causa da sua racionalidade. Não é por causa que a Super Interessante lançou uma matéria dizendo que Jesus existiu sim. Não é por causa disso. Você não crê por causa da sua racionalidade. Você crê, sabe por quê? Por causa da sua fé na palavra de Deus. E isso muda tudo, gente. Então nós cremos em Jesus. É pela nossa racionalidade? Não, é pela nossa fé na palavra de Deus. Aí eu transfiro isso para as outras áreas. Você crê no seu casamento? Você vai falar amém. Você quer crer pela racionalidade? Ou você quer crer pela fé na palavra de Deus? São duas coisas diferentes. Porque se você for crer pela racionalidade, duas pessoas diferentes, de temperamentos diferentes, de famílias diferentes, de criação diferente, de caráter diferente, de capacidades diferentes, de dons diferentes, morando junto para sempre, ou até a morte os separe. Racionalmente, gente. Racionalmente. Se você for ver a racionalidade do mundo, talvez seja até mais coerente. Vai juntando, separa, junta, juntura. Quem sabe dá certo por um pouco mais de tempo. O mundo pensa isso. Agora, por que nós pensamos diferente? Por que você pensa diferente? Porque você crê na palavra de Deus. Então, se nós não deixarmos a racionalidade,
Ou seja, medir tudo aquilo que Deus nos fala. Temos que pensar, temos que ter planos, sim, porém nós temos que ter fé. Quando começaram a vender a feijoada aí, né, Tiago? Feijoada não ia, né? Não ia. Né? O pessoal não comprava feijoada. Né? E eu falava para a Tati ali atrás, né? A Tati está desanimada, né? Trouxe computador. Falei, do jeito que está indo aí, pega uma folha 4, já dá para colocar o nome de todo mundo. Né? Eu falei, não, vai ter aí em torno de 100, né? Pode, tranquilo, 100 está garantido essa feijoada aí, né? Quanto nós tivemos, Tati? 120. Amém? Ó, e até profético o número, né? Eram 120 pessoas que estavam reunidas esperando, né, a descida do Espírito Santo, 120. Então, gente, sabe o que nós precisamos deixar para entender que Jesus é o suficiente? A nossa carnalidade, a nossa racionalidade. Todos aqueles que comeram o maná do deserto morreram. Aquilo passou. Aquele milagre foi algo extraordinário, algo de Deus, sim, mas não foi o suficiente para manter aquele povo na fé. Mas, quando nós focamos em Jesus e comemos do pão da vida, aí é suficiente. Sabe, eu venho aqui para essa igreja, sabe por quê? Não é porque eu sou o pastor da igreja, não. É porque eu amo Jesus. Sabia disso? Eu não venho aqui para a igreja porque eu concordo com tudo que o presbitério coloca na igreja, mesmo eu fazendo parte do presbitério. Eu não venho aqui para a igreja porque aqui só tem ovelha linda, bonita, que não dá trabalho. Vocês estão cheios de fé, isso aí. Deixa a racionalidade de lado. Eu não venho por causa disso. Sabe por que eu venho? Porque eu amo Jesus. Quando eu compro um almoço e vou ali, né, participar. Gente, tem gente que comprou feijoada e não come feijoada. Come feijoada. Teve gente lá que colocou arroz, vinagrete e farofa no prato, mas estava lá. Sabe, é racional? Isso não é racional, isso é fé. Isso é investimento no reino de Deus. É muito mais que um prato de comida, gente. É um pensamento nobre. E eu arrisco dizer que é um pensamento divino. É algo que vem de Deus. Então, sabe por que eu venho aqui? Porque eu quero Jesus na minha vida. Jesus é o suficiente. Mesmo se um dia eu chegar aqui e não tiver ninguém aqui, eu e minha esposa, 2 reunidos no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente, é o suficiente. Olha quantas pessoas estão aqui. Então isso é o suficiente. Jesus é o suficiente na minha vida. Maior do que a própria instituição, maior do que qualquer coisa. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para a sua vida? A Adria trouxe de Minas, né, dois franguinhos, né? Eram pintinhos. Galinzé, né? Acho que é assim que fala. Vocês sabem o que é? Pintinho. Vocês sabem? Piu, 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 piu. Pintinho. Aí trouxe, né, os dois pintinhos, né, e colocou lá e as crianças, né, como toda criança, já se apegaram, né, aos dois. Eu chamo de passarinho, tá? Mas na verdade se apegaram, né? E aí, né, dá comida e tudo mais e tal. E aí o galinho ficou doente, né, faz uns 2, 3 dias, né? Que ficou doente, né? Então ficou amuadinho, né? O galinho ficou amuadinho e tal. Criança é criança, né? Aí chora, né? E ontem o galinho amanheceu pior. Se já estava ruim, amanheceu pior. E aí o Pedro chora, a Adria no congresso, a Chloe ajudando na feijoada, e eu com o Pedro. Tá bom. Vamos lá, né? Bravo com a Adria já, né? Trazer pintinho. Aí, o que foi fazer? Peguei o pintinho e levei na onde? Veterinário. Levei o pintinho no veterinário.
Eu não podia deixar o galinho morrer sem tentar, gente. Eu tinha que tentar. O Pedro estava lá, esperava alguma coisa, não sabia fazer nada. Esse é o pastor Braz, dava um jeito no galinho. Mas eu falei, o único jeito que eu posso fazer é pegar o galinho e levar, né? Aí o Pedro embrulhou ele, parecia uma criança, né? Chegou, né, no veterinário, 170 conto a consulta. Esse dinheiro vai sair de algum lugar. Fora os remédios, viu? Aí levei o galinho, né? O galinho tá lá, o galinho entra, aí vem as enfermeiras, vem a veterinária, né? Parece um negócio assim. Só faltou colocar na máscara de oxigênio. Assim. Não fez isso, não. Aí, né, vai lá, olha o galinho, vira para um lado, vira para o outro, né? Aí ela perguntou qual é o nome, né? Eu falei, Eduardo Santos. Eu falei, não, do bichinho. Do bichinho. Qual que eu continuo falando? Eduardo Santos, porque eu só estou aqui, eu sou doido da cabeça. Né? E aí examinou o bichinho, puxa para um lado e falou assim, olha, aparentemente sim, está tudo certo com ele. Ele só não está comendo. Eu falei, mas isso eu sei. Que ele não está comendo, a gente já sabe disso, né? Eu estou aqui para saber por que ele não está comendo ou o que eu tenho que fazer, né, para o bichinho comer. Né? E ela falou um monte de coisa. Eu peguei o passarinho, peguei o galinho, né? E falei, tá bom, o que eu tenho que dar? Eu tenho que dar isso para comer, dar esse remédio assim, tal. Mas, assim, na verdade, saí de lá sem saber porque ele não estava comendo. Saí sabendo o que eu já sabia, que ele precisava comer. Né? A gente trouxe o galinho, graças a Deus está lá, está cambaleando. Mas está lá, hein? Oh. Interceda pelo galinho do Pedro. E achei interessante, sabe, gente? Porque foi nessa ida e vinda, assim, de loja de ração e de veterinário que eu fiquei pensando, né? Ele precisa comer. De um jeito ou de outro, ele precisa comer. Quando um filho nosso fica doente, qual a primeira coisa que a criança deixa de fazer? Comer, não é? Não deixa de comer? Deixa de brincar, deixa de um monte de coisa. Não é? Mas deixa de comer, deixa de brincar, a criança fica também quietinha no canto. Não fica assim? Nós somos assim também. O que você faz? Você não pega o seu filho e fala assim, vai para a rua brincar, você precisa brincar. O que você faz? Tuxa comida na barriga dele, não é? Você precisa comer, você vai ter que comer, você vai ter que comer. Você não faz que ele vai ter que brincar. Ele deixou um monte de coisa. Ele deixa de ir para a escola, ele deixa tudo, mas deixa de comer. Mas o que você foca primeiro? Ele tem que comer, não é? Porque se ele não comer, nada daquilo que vem depois vai ser possível. Não é assim? É que nem o galinho do Pedro, precisa comer. Aí a Adra tuchou uma seringa de comida no papinho dele, encheu o papinho assim. Precisa comer. A primeira coisa é isso. Sabe, gente? Espiritualmente é a mesma coisa. Às vezes nós estamos assim, sabe? Meio amuados. Vocês entendem essa palavra? Espiritualmente. Nós estamos meio que, sabe, doentes espiritualmente. Isso é com todo mundo. Pastor, não fica doente espiritualmente, Jedo? Fica, pastor Brás? Fica também. É com todo mundo, nós estamos doentes espiritualmente. E quando nós ficamos doentes espiritualmente, nós não queremos nada. Nós não queremos nada. A gente não quer ir para a igreja, não quer ir para acampamento, a gente não quer ir para a célula, a gente não quer ir para o discipulado, nós não queremos um monte de coisa. É a mesma coisa, gente. Porém, nós nos esforçamos para resolver assuntos que são paralelos. Eu vou me esforçar para fazer aquilo. O seu esforço tem que ser para comer. Estão me ouvindo? Vocês estão me entendendo? Tem que ser para comer. O discípulo está cheio de problema na sua vida. Aí o discipulador, você vai ter que fazer aquilo, ele vai precisar comer. Porque se ele não comer, se ele não se alimentar, encher a barriguinha, ficar com o papinho cheio, não adianta, gente. Não adianta você bater na cabeça do seu discípulo para ele fazer célula, para ele vir no discipulado, para ele fazer qualquer outra coisa. Se ele não comer, se ele não se alimentar de Jesus, que é o pão da vida, se ele não se alimentar de Jesus, cada vez que você força ele a fazer algo, você vai enfraquecê-lo ainda mais.
Cada vez que você se força, quando você está doente, quando você está distante de Deus, você se força a fazer algo que não é comer, isso te prejudica muito mais. Quando alguém aqui dentro de algum ministério comete algum erro, alguma falha, algum pecado, nós afastamos a pessoa do ministério, não é para expor a pessoa. Nós a afastamos do ministério, não é para proteger o ministério como um todo. Nós afastamos a pessoa do ministério, sabe para quê? Para que ela se dedique a comer. Se dedique a comer. E aí ela vai comendo, ela vai se fortalecendo. E aí uma pessoa fortalecida, bem alimentada, pode pensar em outras coisas. Isso é o ponto fundamental. Jesus é o suficiente para a sua vida, Ele é o pão da vida. Ele disse, quem comer desse pão não vai ter novamente fome. Não vai ter fome. É o suficiente Jesus para a sua vida? Agora, depois de tudo isso que eu falei, eu acho que você tem a possibilidade de dar uma resposta mais assertiva para você mesmo. Jesus é o suficiente. O quanto você tem, comido, bebido, recebido de Jesus dentro de você, dessa palavra. A Karina, um dia mandou uma mensagem, bem dura por sinal, para mim, mandou uma mensagem. Nem falei que ia falar isso para ela no WhatsApp. Mandou mensagem, falou tal, porque a Karina é muito ativa na igreja, sempre foi, graças a Deus. E fazia um monte de coisa aqui na igreja, mandou mensagem, não vou fazer mais nada dentro da igreja e tudo mais e tal, e não quero conversar, isso é ponto final. Eu vou só buscar a Deus. Acho que foi mais ou menos isso, Depois põe aí. Não, estou brincando. E eu respeitei. Mas sabe a minha oração pela Karina? Desculpa expor aqui assim, mas às vezes é necessário. E você aguenta, você tem? Aguenta a pancada. Eu orei pela última frase que ela colocou lá. Fala que ela busque a Deus, que se alimente. Eu não fui insistir para que ela ficasse, e é muito útil. Ela é muito útil, cheia de dons e talentos, como muitos aqui. Cara, você tem que ficar aqui, você tem que ficar lá. Não. Eu fui só orar a Deus para que essa busca fosse intensa e que ela se alimentasse. Essa foi a oração. Eu vim aqui orar e orava por isso. Graças a Deus. O que eu vi em poucas pessoas, Karina, ela fez aquilo que ela falou que ia fazer. Não deixou de vir nos cultos, não deixou de fazer a sua célula, não deixou, veio, comendo, enchendo o papinho das coisas de Deus, enchendo a barriguinha das coisas de Deus. E graças a Deus, agora, retomando, é exatamente isso, gente. Eu estou usando um exemplo. É a comida. Se você não comer, sabe o que vai acontecer? Você vai ir diminuindo, até desaparecer. Mas você quer se alimentar de Jesus? Eu digo para você, se você se alimentar de Jesus, é o suficiente para a sua vida ministerial. É o suficiente para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, para a sua vida profissional, para a sua vida financeira. Está aqui. Se alimente de Jesus. Ele é o verbo. João diz isso. E o próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida. Vem, se alimente de mim, pois aquele que se alimentar de mim não vai tornar a ter fome novamente. E eu quero isso para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Feche os seus olhos, então. Eu quero orar por vocês. Por favor, o pessoal do louvor. Amém. Eu quero orar por vocês, mas antes eu quero dar a oportunidade para você orar também.
Pode ser que você já tenha essa consciência. Talvez você já saiba de tudo isso que eu falei aqui. Talvez você, até hoje, dentro da igreja, tenha entendido isso, por tudo aquilo que a igreja faz e ensina. Mas pode ser que você tenha uma dificuldade de viver dessa forma. Isso não é único. Você não é único ou única nisso, não. Um povo inteiro está correndo atrás de Jesus por causa dos pães e dos peixes. E Jesus diz isso, não é pelo espiritual, é que vocês viram. Vocês querem mais pães e peixes. E Jesus diz, olha, faça a vontade de Deus para a sua vida. Mas você precisa só creia. Então somente creia. E faça aquilo que você crê. E você vai encontrar o caminho que Deus quer que você caminhe. Você não precisa de mais nenhum sinal, não. O sinal já foi dado. O sinal já está no nosso meio, que é Jesus, que é o pão da vida. Não faz sentido tantas pessoas morrendo de fome espiritualmente diante do pão da vida, diante do Senhor Jesus. É suficiente Jesus? Se é, pegue, coma, beba, se alimente da palavra, creia e creia de todo o seu coração. Assim a sua vida com certeza será transformada, a nossa vida será transformada.